Obrigada. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem no dia do meu aniversário. Muito obrigada! Uhul! Obrigada, meu velho. Fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada mesmo pela lembrança. Agora aqui a mensagem para quem tem vovô. Para trás. Mais para Eu trás? sou vovô, mãe. Não, é para quem tem. Vovô aí perto. Eu sou vovô. Se o vovô tá aí perto, aí, ó. Pronto, para não esquecer do vovô, nem da Olha vovó. os avós que tá no céu. Já tá no céu, tá melhor do que a gente, né? Samira! Queria eu já estar no céu. Vixe Maria, que susto do caramba, mãe. Que foi, meu filho? Nada não, pô, nada não. Esquece, esquece. Só porque tu olhasse pra minha cara, tu me susto, foi. Não, eu já tava. Eu já tava. San Diego! San Diego não aparece, não, nas filmagens. Eu tô aqui, tô aqui. Cadê? Benício, hein? Também nunca mais vi Benício. Gustavo, Bruno Barreto, Priscila, nono B, Maria Eduarda, linda, maravilhosa, Nascimento. Cadê as outras? Maria Eduarda Silva, linda, maravilhosa. Gente, meu cabelo tá grande, ó, pra ir. Meu cabelo tá grande, ó. Vai ficar do tamanho da Maria Nascimento aí, ó. É a pandemia. Tá bonito o seu cabelo. Tá nada, quem tá? Vinícius! Meu lindo! Impressionante que meu cabelo tava curto e continua curto. Quem é que tá falando isso? Vivian. Ele E aí, tava Vivian? curto e continua curto. Puxa ele para ver se não tá grande. Opa, tá na hora, meu velho. Vamos embora, oxente. Primeiramente, meu bom dia a todos. Obrigada pelas mensagens de aniversário. Deus abençoe o vovô e a vovó de vocês, certo? Vamos lá. Quero que vocês abram o livro na página 109, bem rapidinho. Não podemos demorar, mas os assuntos são muito extensos, né, Marrenta aí? Na página 109 do livro, hoje vai ter participação. Vou até anotar aqui quem está participando. Participação aqui. Participação. Oitavo ano já participou. Vê se eu liberar aqui o pessoal. Eu quero que alguém leia na página 109, Alsácia Lorena. Alsácia Lorena. Certo? Quem vai ler para nós será... Eu. Eu quem? Matheus? Eu mesmo. Vai, Matheus, então, mete bronca aí. Alsácia Lorena, na parte Eu que sei tem a qual é. explicação. Relaxa. Pronto, vá. O conflito nacionalista dos eslavos pan Não é esse não, não é esse não. É perto da página 109. Não tem assim, Alsácia Lorena. Pronto, vá. Território na fronteira oeste da Alemanha com a França. Era alvo de repetidas disputas entre os dois países, especialmente por causa das jazidas abundantes de carvão mineral e de ferro da região. O controle dessas reservas minerais representava um significativo suporte para o avanço industrial. Pronto. Agora vocês vão para a página 127. Todo mundo, página 127, ligeiro. Senão eu vou ficar aqui até 1h da tarde. E eu nem vou me importar. Eu fico sozinha, vocês saem, eu fico sozinha até 1h, não tem problema. Vamos lá. 127, tá certo? Muito bem. Aí na página 127, número 2, não tem atividade número 2, tá? A gente vai ver qual é a verdadeira e qual é a falsa. É o quê? Bora direitinho, senão não dá tempo. Considere as proporções a seguir e verifique aquelas que são verdadeiras e aquelas que são falsas, certo? Deixa eu ver aqui. Clênio, leia a primeira proposição aí, por favor. O principal interesse
O principal interesse da Alemanha em anexar a região da Alsácia-Lorena era a exploração industrial de seus recursos energéticos, em um período em que a localização industrial se baseava fundamentalmente na proximidade das matérias-primas. E aí, tá verdadeiro ou falso? Pelo que a gente leu lá na frente. Tá verdadeiro ou falso? Acho que verdadeiro. Oxe. Verdadeiro, Acho que menino. verdadeiro. Claro que ela tinha interesse no que a Alsácia e Lorena tinha, né? Que era o carvão e o ferro. Muito bem, verdadeiro. Pode botar aí. Muito bem. Agora, a segunda proposição. Quem vai fazer é Dona Giovana. Rápido, leia para nós, minha linda. Já botei aqui. Mateus. Fale, minha linda. Mateus, não, estou anotando teu nome. Tu Aí, falou? viu, Jagé? Giovana. Clênio. Vai, Giovana, lê a segunda. A reunificação. Bora, Giovana. Tá. A Gente, reunificação alemã fortaleceu a economia nacional, estabelecendo a paz no continente. no continente, isso é verdadeiro, estabeleceu a unificação das duas Alemanhas que É a gente viu falso. no Muro de Berlim. É falso. Não. Trouxe a paz para o continente todo, foi? Não, nada a ver, falso. Não. Agora, a próxima pessoa, deixa eu botar Giovana participando. San Diego. Eu. Pode ir, as últimas. As últimas alterações territoriais no mapa europeu ocorreram com a unificação da Itália e da Alemanha. Peraí. Reunificação da Itália com a Alemanha? Não, nada a ver. A Alemanha é ocidental com oriental. A Itália não tem nada a ver com isso. Não se uniu as duas e formou um país só, não. Nada disso. Falso. Certo? Agora, essas duas aí, a gente vai ver daqui a pouco. Certo? A primeira questão dessa página, escreva a sua própria definição de geopolítica e cite uma situação atual que exemplifique esse conceito. O que é geopolítica? Alguém pode dizer com as suas palavras o que é uma geopolítica? Eu falei o que era, já. Geopolítica, o que é isso? Posso falar? Quem é? Matheus Bione. Vá, meu velho. Fale aí. A implantação e Como é? grupo de governo são os principais. Eu não entendi, Bione, desculpe. Alguém falou na hora aí atrapalhou aí. A inflação e o roubo dos governos são os principais. Isso aí você está vendo exemplos, né? É. Muito bem, tá certo. Os exemplos tá certo. Agora eu quero saber o que é geopolítica. É um conjunto de estratégias adotadas pelo Estado. Tudo isso faz parte. Agora, em resumo, para você aprender o que é E geopolítica. é a realidade global do mundo, assim. Também é uma realidade no mundo, a geopolítica, lógico, né? Mas o que é Jesus. a palavra geopolítica? É você, um país, uma nação, lutar pelo poder, ela quer lutar pelo poder de um território, certo? Poder político, econômico, territorial, um espaço geográfico. O território não é um espaço geográfico? Um país brigando com o outro para ter aquele espaço geográfico, aquele território. É uma geopolítica. Ah, é tipo fenômenos históricos e políticos. É. Histórico e político. Agora, por que esses fenômenos? Para ter o poder naquele espaço geográfico. Por isso que é geopolítica. É Repete, por lutar favor, para Jagé. conseguir um espaço geográfico. Ter o poder do espaço Para envolver o geográfico. estudo de guerras, né? Dominar o espaço geográfico. Muito bem, Matheus. Está participando que está medonho. Entenderam que a geopolítica é a luta pelo poder de um espaço geográfico, ou de um território, que é a mesma coisa. Território e espaço geográfico não é a mesma coisa? Então, os governantes, olha a política aí, governantes lutando um com o outro para ver quem domina o espaço geográfico.
Resumindo, é isso. Eu acho que tem um filme que é mais ou menos assim, que envolve geopolítica. Eu conheço Muito o filme. bem. Que tem, né? E é isso que vai causar os conflitos, a Primeira Guerra. Por isso que aí está no capítulo, tem assim, ó, capítulo 6, Europa Geopolítica. Por quê? Porque os governantes, que são os políticos, para conseguir o domínio, o poder mundial, criaram conflitos que modificaram o espaço geográfico do mundo, principalmente da Europa. Foi ou não foi? Tá bom? Então, vamos lá. Até aí já tudo bem. Depois a gente vai responder aquelas duas lá, tá? Agora, página 109, rapidamente, todo mundo, ligeiro. Muito bem. A gente vai ver rapidamente esse mapa após 1918. Olha direitinho. Esses países cor de laranja, 9 países. Esse 1918 foi após a Primeira Guerra, que já modificou, gerou aí novos países, ó. A Prússia, né? Tchecoslováquia. Repete Tá vendo aí, aí? por favor, minha internet caiu. Oi? Minha internet caiu. Repete aí, por favor. Na página 109, vamos analisar as mudanças que ocorreram no espaço geográfico da Europa, nesse mapa aí, depois da Primeira Guerra. Surgiram vários países que não existiam. Aí mostrando esse cor de laranja aí, ó, mudou o mapa. E quando muda o mapa do continente, claro que tem que mudar o mapa mundi, né? Tá vendo aí? Muito bem, novos países, vamos embora. Agora a gente vai na página 111. Na página 111, Europa depois da Segunda Guerra. Olha aí, mudanças aí, ó. País capitalista, socialista e território anexado à União Soviética na época, né? Esse agora, né? Olha aí. Estônia, Letônia, Lituânia, tá certo? Foram anexados à União Soviética. Então, mudou o mapa. Passando, certo? Muito bem. Na página 113, está mostrando os países que faziam parte da República Socialista Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. São esses aí, ó, certo? Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, certo? Bielorrússia é uma, Rússia é outra. Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Azerbaquistão, ou aliás, Uzbequistão, desculpa. Então, aí são os países que faziam parte da União Soviética no passado, certo? Página 115, estudando os mapinhas aí, que a gente, quando está na sala, manda vocês desenharem, comentar, mas aqui, né? Então, nós temos aí Muro de Berlim e o controle das fronteiras, certo? Muro de Berlim, que foi o tal do bloqueio de Berlim, bloqueando, é isso? Somente para dar uma olhada nos mapas. Agora a gente vai para a página 117. A página 117 mostra as duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental, né? Alemanha separada, Ocidental e Oriental. E ali em cima, a Alemanha reunificada. Porque ela era unificada, separou-se por causa da Guerra Fria, uma parte para lá, outra parte para cá, e aí está mostrando ela reunificada, se unificou de novo com a queda do Muro de Berlim. Tá bom? Agora a gente vai para a página 118, bem rapidinho. Muito bem. Questão número 1, eu vou ler. A Guerra Fria transformou os antigos aliados da Segunda Guerra, que eu já falei sobre isso, que era a União Soviética, era aliada dos Estados Unidos. Ela estava no grupo dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Tá? E agora, depois da Segunda Guerra, elas se transformaram em inimigos. Qual é a explicação para isso? Posse pelo poder. Hein? A posse pelo poder do mundo. Certo. A hegemonia mundial. Hegemonia é poder exclusivo daquele país. Estados Unidos queria ter a hegemonia mundial, o capitalismo no mundo, e a União Soviética não permitiu, porque ela era comunista e não queria deixar de ser comunista.
para os Estados Unidos ter a hegemonia do mundo, a União Soviética teria que ser capitalista, para que os Estados Unidos dominassem o mundo. Isso não aconteceu. Muito bem. Agora vamos lá. Segunda. Fácil essa. Qual a relação entre Guerra Fria, a corrida armamentista e a corrida espacial? A gente já falou sobre isso. Para responder isso aí, está mais fácil quando vocês forem fazer. Qual é a relação que tem a Guerra Fria com a corrida armamentista e a corrida espacial? É porque os dois blocos eles queriam ser melhores que o outro, né? Os Estados Unidos queriam ser melhor que a União Soviética. Aí, com a corrida armamentista e a corrida espacial, eles tentavam mostrar mais poder que o outro, para ver quem conseguia adquirir mais poder mesmo. E relacionado à Guerra Fria é por conta da União Soviética e dos Estados Unidos. E além delas terem sido no mesmo século. Certo. Olha. Então, elas tinham a ver com a Guerra Fria, porque através da corrida espacial e armamentista, como o Clênio falou, né? Eles demonstravam o poder, se essas duas nações demonstravam o seu poder. Quando faziam uma arma, o outro fazia uma mais potente ainda. E acabou com tanta arma potente que daria para destruir centenas de planetas. Terrível, né? Ainda bem que Deus segurou, para não haver a Terceira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, né? Quem fez foi Deus, quem destrói é Ele. Agora, na página 119. Aí nós temos alguma coisa aí, esse mapa aí, essa linha imaginária, para vocês não esquecerem, que era chamada Cortina de Ferro. Era assim chamado porque nessa área estava fortemente armado para impedir o avanço do comunismo na Europa Ocidental, que era a Europa capitalista, e a Oriental era a Europa comunista, certo? Muito bem. Agora, esses roxinhos aí, esses países roxinhos aí, foram criados após guerra, vieram depois da guerra, certo? Muito bem. A Alemanha Oriental, Ocidental, foi depois da Segunda Guerra Mundial, tudo aí, tá certo? Esses que têm o triângulozinho vermelho são países que não aderiram ao Plano Marshall, não aceitaram o dinheiro dos Estados Unidos para se reconstruir. Lembram disso? Da doutrina Truman, que Marshall, tudo bem, para não pegar tempo. E o da bolinha verdinha, países que aderiram ao Plano Marshall, portanto, dependiam dos Estados Unidos e tinha que ficar do lado dele na Guerra Fria, tá certo? Muito bem. E os que não aderiram ao Plano Marshall ficavam do lado da União Soviética, certo? Não deviam nada aos Estados Unidos, ficaram do lado da União Soviética, certo? Muito bem. Ali dos balcões eu não vou falar, né? Porque a gente já falou para a gente ganhar um tempinho aqui, tá certo? Agora, a gente viu também como começou a famosa União Europeia, que ainda existe, apesar de estar passando por problemas econômicos e sociais, viu? A União Europeia. Mas aí a gente viu que ela começou com dois países, França e Alemanha, né? Que eu falei semana passada, e começou a Comunidade Europeia, né, do carvão e do aço. E depois foi aumentando. Mercado Comum Europeu. Aí veio a União Europeia, o Tratado de Maastricht, certo? Muito bem. Ok, depois vários países foram aderindo, começou a União mesmo, Europeia, com 11 países, depois foram mais 28 e tal. Ainda tem país aí na espera para... Muito bem, a gente já falou sobre isso, tá bom? Agora, na página 123, tá bom? Nós vamos ver que a União Europeia criou uma moeda, a gente já sabe que é o euro. Todo mundo sabe, o planeta todo sabe, né? E temos também nesse mapa Estados membros da União Europeia que ainda não adotaram o euro. Por quê? Né? Não adotaram o euro. Uns porque não querem e outros porque se libertaram da União Soviética, né? Que agora é SEI, e ainda estão em dúvida se vão ou não participar, né? E o verdinho, caso especial, Estado membro da União Europeia, que não, aliás, que tem a opção de exclusão. Eles são da União Europeia, mas que não aderiram ao euro. É o caso do Reino Unido, né? A Inglaterra, com a sua libra esterlina, ela não quis mudar a sua moeda,
Tá certo? Muito bem. Então, a gente já analisou esse mapa também. Ótimo. Analisando os mapas direitinho aí. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês, que vocês viram isso o ano passado. Aqui embaixo desse mapa, tem algumas localidades no mundo que também usam euro. Por exemplo, a Guiana Francesa. Bota um xizinho aí, para que você se lembre que a Guiana Francesa, que a gente falou ano passado, tem aí embaixo, né? Ela usa o euro. Por quê? Porque ela faz parte da França. Ela está na América, mas ela não é da América. Interessante como é a geopolítica, dentro do território que a França pegou, tá vendo? Interessante, né? Muito bem. Agora... E que a França tem, é o país com mais fusos horários no mundo. Pois é, exatamente. Tanta gente que a França dominou, é o país com mais fusos horários no mundo. Ó, Vitor, você está de parabéns, viu? Desde a aula passada você está trazendo informações diferenciadas para a gente. Gostei lá que você falou de Chernobyl, né? Aquela questão lá, gostei demais. Certo? E agora você está fazendo essa análise dos fusos horários, de tanto local diferente que a França tomou posse, né? Territórios diferentes, que ela realmente tem vários fusos horários. Tá bom, muito bom. Gostei. Certo? Aí você vê que tem Espanha, Portugal, tudo, mas realmente a França tem um maior domínio aí nessa questão, né, de território. Tá certo? Muito bem. A gente agora vai para a página 124. E na 124, observe o mapa da zona do euro. A gente acabou de fazer isso agora. Tá? E faça uma lista contendo todos os países que adotaram a moeda até o ano 2014. Aí isso é com você, depois a gente vai fazer agora. Mas, por favor, faça essa questãozinha aí, tá bom? Agora a gente vai para uma coisa que eu achei interessante falar para vocês, gente. Fizeram a União Europeia, tudo bem, para unir os países, tal, contra as guerras, contra a desunião, para se unir, mas na verdade é para se unir contra os Estados Unidos, né? Se qualquer coisa, estavam prontos ali. Enquanto os Estados Unidos estavam se preocupando com a Guerra Fria, né? Já falei isso para vocês, tá? Mas o objetivo também, para mascarar, era para ter a paz no continente europeu, para não ter também a Terceira Guerra, né? Um objetivo da ONU também. Mas eu quero saber o seguinte. Por que a Inglaterra ela decidiu, há 4 anos atrás, 2016, a fazer um referendo para sair da União Europeia? Várias razões, viu, minha gente? Ela quis sair mesmo. Ela já não tinha a moeda. Tinha a opção de não ter... E quis sair da União Europeia, tá certo? Ela fez esse referendo para que as pessoas pudessem votar, certo? E surgiu até uma palavrinha chamada Brexit. Não sei se é assim que fala em inglês, né? É B-R-E, exit. Exit é saída, né? B-R, exit. Brexit, certo? Brexit foi uma organização que surgiu na Inglaterra para designar que a Grã-Bretanha, BR de Bretanha, queria sair da União Europeia. Então, Brexit, saída, né, da União Europeia, certo? E teve pessoas que ficaram a favor do Brexit e outras que ficaram contra. Tá bom? Muito bem. Aí, 51% dos votos foi para a saída. Tá bom? E 49%, pouquinha diferença, né, minha gente? Para continuar na União Europeia, certo? Então, por que houve... Por que a Inglaterra quis sair da União Europeia? Por quê? Alguns motivos. As pessoas, a própria população queria sair, né? Refugiados, que quando você faz parte de uma união, por exemplo, a gente faz parte do Mercosul, né? Aí a gente tem liberdade de entrar e sair no país, certo? Com o Mercosul. Comprar e vender, entrar e sair, sem protocolo. Por exemplo, antigamente,
Para entrar no Uruguai tinha que ter visto, tinha que ter uma série de coisas. Agora não, agora está mais livre. Certo? Os países que fazem parte do Mercosul. Então, a União Europeia foi a mesma coisa. Com a União Europeia, está dizendo União. Então, as pessoas têm livre acesso de um país para outro. Certo? Tranquilo. Aí a Inglaterra não estava gostando disso, porque muitas pessoas saíram dos seus países para irem para a Inglaterra, porque lá é mais, né? Tinha mais chance econômica, né? Então, a Inglaterra já estava desgostosa com isso, porque ele ia perder a identidade dela. Foi um dos motivos também, né? Outra coisa, que a Inglaterra, ela fornecia 12 bilhões de dólares, né? Ou euro, eles convertiam lá, para ajudar a União Europeia. Aí ela pensou, se eu sair da União Europeia, eu vou economizar esse dinheiro. 12 bilhões, muita coisa, né? Vou economizar esse dinheiro, já foi um motivo também para ela sair, não é? Então, houve todo esse esclarecimento e ela saiu. Tinha lá um primeiro-ministro, vocês sabem que a Inglaterra, ela é uma democracia, desculpa, uma monarquia parlamentarista. Uma monarquia parlamentarista significa que o rei manda, mas não governa. Quem assistiu o filme que eu passei no Eclésio, tem uma parte mostrando esse detalhe, o repórter lá falando sobre isso. O rei reina, mas não governa, não dá opinião, certo? Então, tem sempre o primeiro-ministro, que é o que governa tudo. Tinha Margaret Thatcher, que era a conhecida Dama de Ferro. Por quê? Porque ela enfrentava justamente os países comunistas, a ex-União Soviética, sem medo nenhum, tal, né? E ela foi conhecida como a Dama de Ferro por causa disso. Enfrentava os comunistas sem medo de qualquer represália, né? E aí, nessa época, tinha um primeiro-ministro lá dominando a Inglaterra, que quando o Brexit, essa organização que lutou para sair da União Europeia, conseguiu a vitória, ele pediu renúncia do poder. Ele não aceitava, então ele pediu a renúncia, né? E chegou outra primeira-ministra para ficar lá na Inglaterra. Estava Theresa May, mais ou menos assim, eu não sei, May, certo? Então, mas teve alguns problemas, vou mostrar aqui a vocês. Gleison, por favor, aqui, para vocês verem. Reino Unido, o que é o Reino Unido? Né? Para a gente saber um pouquinho o que é o Reino Unido. O Reino Unido não é um país, certo? É uma união, por isso está dizendo Reino Unido, certo? Onde tem vários países que a gente vai ver. Ô, Gegé, não está aparecendo compartilhamento de tela para mim, não. Só está dizendo, Cara Marques iniciou o compartilhamento de tela. E agora? Isso aí, imitação dos astronautas. Apareceu para mim agora. Apareceu, Já apareceu. Gente? Tudo certo aí? Okay. Para mim já apareceu. Matheus, está aparecendo, Matheus? Não está aparecendo ainda, não. Já aparece. Vai aparecer. Se não aparecer, eu pergunto de novo, aí você me diz, certo? Vamos embora. Professor, estão passando o Baygon aí. Baygon? Pegando barulho. Não, estão fazendo a construção na calçada aí tá arrastando a pá. Olha. Tem a vapor. Ah, tá. Arrastando a pá no chão. O meu tá bugado, Gegé, reinicia. Enquanto isso aqui, parece que chegou um helicóptero aqui em cima. Peraí, que ele tá tentando aí, tá carregando. O que é isso aí, Gleice? Tá carregando, minha gente. Tu sai e entra de novo, Matheus. Por favor. Matheus, sai e entra de novo. Beleza. Me aceita, viu? Certo. Meu auxiliar vai te aceitar. Meu esposo vai te aceitar. Epa, que é isso? Não, senhor. Então, vamos lá. Então, o que é o Reino Unido? O Reino Unido é aí, ó, gente. Estão vendo o mapa, todo mundo? Olha aí. É a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Esses países fazem parte do Reino Unido, certo? Mas cada um tem o seu governo. Eles não são governados por um país só, não. No caso, seria a Inglaterra, né? E muitos desses países aí, eles não aceitaram sair da União Europeia, viu, minha gente? Não quiseram sair da União Europeia, não.
A Inglaterra queria, mas... Certo? Então, veja aí. Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, fazem parte do Reino Unido, mas cada um tem o seu governante, tá certo? Eles resolvem as coisas juntos, mas cada um tem o seu governante. Somente para você ter uma ideia aí do que é o Reino Unido. Eita, acabou ou foi inglês? Tem mais não? Não coisa não, veio anterior. Anterior tem. Certo. Isso aqui é o quê? Que eu não... É o mapa do 6. Espera aí, que se eu vou voltando aqui, pronto. É porque eu botei logo na outra, certo? Então, agora a gente vai um pouquinho para a comunidade dos Estados Independentes, certo? Independente, tudo bem. Porém, a Rússia queria realmente ter o poder de todos eles, certo, minha gente? Era chamada assim independente, porém, a Rússia queria dominar todos eles, por baixo do pano. Era só o nome de independente. Mas o objetivo dela mesma era ser como a União Soviética, onde ela dominava, certo? Mas ela não surgiu, a CEI não surgiu para ser a União Soviética, apesar de que a Rússia queria que fosse. Mas por baixo dos panos, ela não são comunidades dos Estados Independentes, que já falou isso, né? Vamos lá. Alguns países que estavam lá na ex-União Soviética, as repúblicas bálticas, elas não aceitaram a CEI. Por quê? Porque elas entraram forçadas na União Soviética, então não quiseram permanecer. Através de guerra, de conflito, foi que elas foram anexadas à União Soviética. E agora, como elas tiveram a oportunidade de sair, elas saíram. Mas não saíram assim, vou sair, pronto, não. Teve conflito também, tá certo? A CEI. Como é que está a CEI? A Rússia, né? A CEI hoje em dia. Será que está bem? Como está bem? Não está bem. Ela tem dificuldade econômica, dificuldade militar, dificuldade espacial. Por quê? Porque elas investiram muito, ela investiu muito a Rússia na Guerra Fria e agora está sofrendo as consequências, né? Eu disse a vocês, quando ela queria algum país do lado dela, do comunismo, ela pagava. Todo ano tinha que dar uma quantidade muito grande de dinheiro àquele país para manter. Ela comprava, né, aquele país. Então, ela acabou passando por dificuldade, certo? Outra coisa também, ela tem dificuldade de entrar na economia de mercado. A economia de mercado é a da gente, certo? É onde tem o lucro, onde você pode ter coisas do governo ou coisas de particulares, privadas, né? E ela está com essa dificuldade de entrar na economia de mercado, certo? Outra coisa, o crime organizado voltou. A gente, não sei se vocês já ouviram falar na máfia Rússia, que é bem antiga essa máfia, esse crime organizado. No período do comunismo ele parou um pouco, ficou bem assim, escondidinho, né? Aí agora voltou a todo. O crime organizado querendo dar em tudo lá, então está tendo dificuldade por causa disso também. Como não tem mais o comunismo, certo? Que era muito rigoroso, podia até... No crime organizado, meu filho, quem fosse se manifestar contra o governo, que todo crime organizado é contra o governo, né? Porque eles querem dominar, né? Aqui no Rio de Janeiro não tem o PCC, Comando Vermelho, não tem aqui no Brasil, eles querem, por ele dominava o Rio de Janeiro todo, São Paulo todo, no Brasil inteiro, né? Já ouviu falar do Comando GP? Esse não, viu? Que comando é esse? GG da Paçoquinha. Mas, menino, mas eu não sou crime organizado não, viu? Estou fora. Então, gostei desse, gostei. Boa, gordo. Vamos lá, então vamos lá. Então, Organizado. Eles estão querendo criar, veja a Rússia esperta, já botando as manguinhas de fora. Querem criar uma moeda única, feito eu, da União Europeia. Aí alguns países não querem. Poxa, se a gente é comunidade independente, por que a gente vai ter só uma moeda? Então vai ser um país só, vai ser como a União... Olha, a Rússia já está botando as manguinhas aí. Tá vendo? Eu anotei aqui algumas divergências também, né? Centralizar a força, a Rússia quer centralizar as forças armadas, deixar ela como sendo o centro das forças armadas, e os outros países, aí os países já não querem, também tem divergência, uns querem, outros não querem, aquela coisa toda, certo? Então, a Rússia ainda hoje tem
forte centralização. Então, por isso que está com alguns problemas, viu, minha gente? Ela fica no controle, ela não foi a CEI não foi criada para a Rússia estar no controle. Por baixo do pano, só no nome. Porque, na realidade, era isso que ela queria, ficar no controle mesmo, né? Das outras repúblicas, certo? Ter o poder geopolítico, né? Dos outros espaços geográficos. Olha o geopolítico aí, tá vendo? Muito bem. Então, vamos para uma coisa que aconteceu e está na página, vamos lá na página 126, marcando todo mundo, tá bom? Uma coisa rápida que aconteceu, para a gente ver, quando a antiga, na página 126, segundo parágrafo, tá certo? Vai marcando aí. Quando a União Soviética acabou, alguns países se tornaram independentes, certo? Para a gente aqui, independentes, certo? E como eles se tornaram independentes, ele foi se aproximando da parte ocidental da Europa, do capitalismo, lógico, acabou o comunismo, então eles tinham que se garantir, né? E a população total, agora a gente vai entrar na União Europeia, vai ser bom, porque a gente vai ter ajuda, a União Europeia também não está essas coisas economicamente não, viu? Mas vamos embora. Aí, aconteceu um problema em 2013 na Ucrânia. Na Ucrânia, que ela se separou da União Soviética, logicamente, né? Aí queria se aproximar, o povo, todo mundo querendo. E o presidente fuleirou com a população, o presidente da Ucrânia. O presidente não assinou, certo? O tratado para entrar na União Europeia e ficar esperando ser aceito. Não assinou, 2013. Aí os jovens ficaram, foram os estudantes universitários, foi tudo à rua, foi uma maior zorra. Foi um conflito terrível contra esse presidente, certo? E na capital, Kiev, foi, como se fosse aqui em Brasília, né? Foi o maior auê, e ele foi se sentindo pressionado. Daqui a pouco começou a ter massacre, muitos morreram nesse conflito dos jovens com raiva, porque o presidente não assinou o decreto lá para entrar para a União Europeia. E o povo doido para entrar na União Europeia, né? Para melhorar mais o país, né? Com a ajuda. E ele não entrou. Então, lá em Kiev, na capital da Ucrânia, houve massacre, gente, terrível. Muitas pessoas morreram mesmo, muitos jovens morreram. E depois de vários meses de massacre, certo? O presidente foi-se embora, deixou lá, abandonou a Ucrânia e foi embora para a Rússia, se esconder para lá, né? Quando viu que o negócio estava feio, muita gente tinha morrido ali. Foi-se embora para a Rússia e deixou o povo na mão, certo? Terrível. Tinha uma província lá, na Ucrânia, chamada Crimeia, que quando viu que o negócio estava ruim, sem presidente, sem nada, aí, ó, pediu para que a população votasse. A gente fica com a Ucrânia ou a gente vai fazer parte agora da Rússia? Se anexar o território da Rússia. Aí 96% da população votou que queria ficar do lado da Rússia. Porque a Ucrânia estava um negócio sério, né? Uma pressão muito grande, muitas mortes, muita desgraça. Então, o pessoal, a maioria votou para ficar anexado à Rússia. E a Rússia, do jeito que gosta de anexar territórios, né? Para ela ficar maior cada vez mais, então aceitou que a Crimeia se deslocasse para fazer parte da Rússia, se anexasse à Rússia, né? Aceitou na hora, claro, tá certo? Então, isso aí foi um pouquinho dos problemas que estão havendo naquela área lá da comunidade e um pouquinho da União Soviética, desculpa, da União Soviética também que a gente falou, um pouquinho da União Europeia, que é isso que eu queria falar, certo? E vamos lá agora. Página 127 para internar aquela questãozinha. Todo mundo aí, direitinho? Deixa eu ver aqui, para ver se vocês aparecem aí. A crise na Ucrânia, tá vendo?
2013, o pessoal queria entrar na União Europeia, não houve. Houve a divisão, a Crimeia, que era de lá, passou para lá, e assim vai, certo? Muito bem. Olha aí, milhares de pessoas em Kiev, olha aí, é Kiev, minha gente, que aglomeração, ainda bem que não tinha coronavírus, viu? Tem até a bandeira do esporte ali, ó. Não, tô brincando, é mentira. Vamos lá. Olha aí a confusão terrível, a polícia aí, ó. E foi nessa confusão aí que o cara se pirulitou, certo? Vou deixar aí nessa confusão. Somente para a gente ver a realidade. Agora, nós vamos para 127, tá certo? E diz assim, aqueles dois que faltavam responder, que a gente só podia responder depois da aula. Em 2014, a Ucrânia passou por distúrbios sociais motivados pela não adesão a acordo de estreitamento de laços com a União Europeia. Certo? Começou em 2013 e foi até 2014, como se estendeu, né? Está certo ou errado? Claro que está certo. Verdadeiro. 127, viu? A segunda, a última aí. Após referendo popular, a Crimeia separou-se da Ucrânia e foi agregada à Federação Russa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se eu explicasse, aí você não ia saber responder agora, né, minha gente? Não foi bom? Agora a gente vai para nossas perguntinhas, para terminar nossa aulinha. Senão vão reclamar que eu estou demorando. Vamos embora. Escreva de 1 a 4, viu? E é só para colocar sim ou não, tá certo? Vamos lá. Já vai, primeira. Essa primeira aí foi da aula passada. Quero ver quem se lembra. Primeiro, só escreva sim ou não. No começo, a SEI contava com 12 países. A Comunidade dos Estados Independentes. Contava com 12 países. No começo, a SEI contava com 12 países. Sim ou não? Bora simbora agora. Segunda, um dos motivos da saída da Inglaterra, Reino Unido, Inglaterra, da União Europeia, era economizar 10 bilhões de dólares. Sim ou não? A senhora pode Repete repetir aí, essa? professora. Que eu não escutei. Um dos motivos da saída da Inglaterra, União Europeia, ó, da Inglaterra, Reino Unido, no caso, era economizar 10 bilhões de dólares ou de euros. Pronto? Terceiro, a SEI surgiu para substituir a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A SEI surgiu para substituir a União Soviética. Quatro, e última. Em 2013, o presidente da Ucrânia não assinou o tratado com a União Europeia. Em 2013, o presidente da Ucrânia não assinou o tratado com a União Europeia. E provocou confusão aí. Até o esporte estava lá. O esporte está em todo. Bem que o pessoal diz que o esporte é como bolacha, em todo canto se acha. Olha a bandeira do esporte ali. Mentira. Pronto? Vamos corrigir. Abre aqui, Gleison, por favor. Está aberto. Agora eu queria tirar essa imagem, Gleison, para poder ver os meninos de novo. Pronto.
Stop. Ah, bom. Agora vai aparecer a galera toda aí que eu gosto assim. Eu gosto assim. Não gosto de ver as fotos, não. Parece que tá tudo morto, duro assim, ó. Gosto de ver todo mundo se movimentando, minha gente. Davi! Velho! Davi! Tô gostando de você aí com o meu livro e você aí, gente. No começo, a SEI contava com Eita! É o quê? Não. 12 países. Para de assobiar, Davi. Davi, para de assobiar, Davi. É uma interferência aí, Davi. É uma interferência aí, Davi. Vamos lá. No começo, a SEI contava com 12 países. Sim. Sim. Dos motivos da saída da Inglaterra, Reino Unido, da União Europeia, era economizar 10 bilhões. Eu tô bem. Tá bem, Davi? Legal. Era economizar Tô 10 bem. bilhões. Era um dos motivos. Quero ver agora, quem se lembra. Sim. Era 12 bilhões. 12. Ah, era 12. Velho, presta atenção. Ô, professora, a primeira foi não ou foi sim? A primeira foi sim. Era 12 países. Eram 11 países. Mas não era a União Europeia que tinha 12 países? Não, Era? Também começou com 11. Mas eu disse a vocês que eu passei. Foi da aula passada que eu queria ver quem se lembrava. Eram 11 repúblicas, mais a Rússia, dava 12 também, viu? Mas depois foi entrando mais, foi saindo, foi tendo confusão. Vamos lá. A SEI surgiu para substituir a União Soviética, sim ou não? Hein? Não. O objetivo não era substituir a União Soviética, era ser outra coisa. Era ser outra realidade. Mas a Rússia... Não, gente, Poxa, aí não é que acertei. eu tô na aula. Quarta questão para terminar. Em 2003, o presidente da Ucrânia não assina tratado com a União Europeia. Sim! Sim! Não. Quebrada agora. Certo? E agora? Tava assim, torto. Qual é a sequência, professora? Hein? A sequência. A sequência, sim. Sim, não. Sim. Isso aí eu já lavei. Agora. Beleza, valeu. Yaressi agora. Tchau com vocês. Saída de Yara. Yaressi. Tchau, gente. Tchau. Obrigada quem mandou mensagem no meu aniversário. Tchau, viu? gente. Feliz. Valeu, beijo, gente. Obrigada. Tchau. José.